Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Perenha Cast. Hoje eu vou conversar com Adrian Rondinelli. Como eu sou da área de tecnologia também, então eu vou tirar um monte de informação que eles têm, legal, da vida, de coisas legais, para vocês. Mas antes de tudo, não esqueça de compartilhar nossos vídeos, deixe os seus recados, olha o sininho, eu sempre falo, se inscreva no nosso canal, tá? Não se esqueça. E aí, beleza? Adrian Rondinelli, como é que vocês estão? Tranquilo, tô feliz de estar aqui. Que legal, maravilha. Eu vou entrar no assunto assim já da tecnologia, né? Porque nós estamos todos na tecnologia. Vocês, então, a gente estava conversando em off, vocês estudaram juntos, fizeram o quê? Informática? Qual foi o curso de vocês? A gente fez Ciência da Computação lá na UFMT. A gente é da turma 2010. 2010. Já são 13 anos aturando esse rapaz aqui ao meu lado. 13 anos a gente grudado. É uma amizade já antiga, pelo jeito, né? Sim. E aí, de repente, decidiram montar um negócio junto. Conta pra mim como é que foi a história de vocês. Certo. A Saidai, ela começou dentro da faculdade mesmo. A gente tinha um desafio numa disciplina de um professor de criar um aplicativo, enfim, que aumentasse a interação entre professores e aluno dentro da sala de aula. E acabou que a gente achou que ia ficar milionário com essa ideia, né? Todo jovem acha que vai ficar milionário. Ah, eu achei também, sabia? E aí, acabou que a gente percebeu que o caminho não é tão simples assim, né? A gente esbarrou em algumas dificuldades na hora de levar esse aplicativo adiante, mas a gente percebeu que fazia um bom trabalho em conjunto. Então, sempre tem aquela pegada, né? De uma boa equipe ou um projeto não tão bacana, ela desenvolve outros projetos, né? Sim. Já uma equipe que não é tão engajada com um bom projeto, o projeto não vai para frente e a equipe vai se desmanchar, né? Então, a gente teve a sorte de ter uma equipe engajada e começamos a perceber que o know-how que a gente teve desenvolvendo o aplicativo, a gente poderia prestar serviços para outras pessoas, outras empresas. E foi assim que surgiu a empresa. Nosso primeiro serviço foi uma prestação de serviços quarterizado, vamos dizer assim, né? Uma empresa nos contratou para fazer um aplicativo que ela tinha prometido fazer para outra empresa. E aí a gente percebeu ali um potencial da gente sair daquele aplicativo educacional que a gente tinha pensado inicialmente, para então a gente começar a prestar serviços e ajudar, enfim, instituições, empresas a alcançar os objetivos dele, né? E aí o Rondinelli, ele entra na empresa para me ajudar na parte de gestão de projetos ali em 2018 e, enfim, contribuiu demais. Eu vou deixar ele até explanar mais sobre isso. E tá até hoje ele é um dos sócios também da empresa, né? Você galgou um espaço importante na empresa, então. Pois é. Ele tinha montado com outras pessoas, né? Outros alunos. Aí o Adrian acabou ficando sozinho, né? Na sociedade. Uhum. Foi quando ele me chamou para fazer parte lá da equipe, apenas como funcionário mesmo. Uhum. Eu entrei como analista de projetos mesmo, só para ajudar ele a gerenciar os projetos. Isso em 2018. A gente acabando de sair da universidade sem saber muita coisa, sem saber como que é o mercado de trabalho de verdade. E aí a gente veio junto, trabalhando em vários projetos. Teve uma situação dentro da empresa, acho que um ano depois que eu estava lá, né? A empresa ter ido para baixo e depois ter ido para cima. E é isso. Hoje eu estou como sócio, né? Hoje, esse ano, eu entrei no quadro societário e agora com cargo, um nome legal, Head de Projetos e Processos. Head. O Head é mais um papel, né? Não é nem um cargo, né? O Head é o cara que pensa mais nos objetivos de alguma coisa, né? Tipo, o Head de Marketing, ele é o cara que vai direcionar qual é o caminho que o marketing, né? Qual é o grande objetivo que o marketing de uma empresa tem que ir. Que legal. A Head de Projetos e Processos basicamente eu tenho que entender qual é o objetivo, né? Qual que é o plano estratégico da empresa e onde esses projetos vão fazer a empresa chegar. Legal. E qual a linguagem hoje que vocês utilizam na programação do software? Rapaz, a gente utiliza uma variedade de linguagens conforme a necessidade, né? Mas o principal que a gente tem utilizado é .NET, né? C# principalmente. Uhum. E bastante JavaScript também, utilizando React, né? Vamos dizer assim, os principais. Mas vez ou outra a gente vai para outro framework conforme a necessidade do cliente, orçamento, esse tipo de situação. Que legal. Vocês já ouviram falar do COBOL?
Já ouviu Na falar. faculdade eu vi bastante. É. Os professores que... Então, eu sou dessa época. Eu comecei a desenvolver na minha vida com COBOL. Depois fui pro Clipper. Depois fui pro DBase. Aí eu fui pro Delphi. Linguagem lendária. Aí eu fui pro Delphi e... ainda lembro muita coisa do Delphi. Programei até uns 10 anos atrás. Mas, assim, a minha vida foi... Eu comecei em desenvolvimento, cara. E aí eu falo pra vocês... tá sendo legal conversar com vocês porque eu tô lembrando da minha história lá atrás. Eu também fui com um amigo, foi trazendo aqui, colocando a ideia. Eu acho, assim, importante levar pra galera isso, entendeu? Porque como eu comecei lá atrás, hoje vocês estão nesse caminho, entendeu? Já evoluíram, né? Cresceram com a empresa de vocês, aí eu vou vendo isso aí, cara, como é legal a gente unir experiências e ideias, né? E o desenvolvimento, cara, eu falo pra você, vocês estão vendo o resultado hoje do que vocês estão fazendo. Um doidão de 51 anos aqui fazendo um podcast. Mas, velho, é muito bom, cara. Eu já passei muito tempo na frente do computador. Vocês conheceram o Age of Empires? Já joguei. A gente jogava. Vocês jogavam? Na minha época, quando eu era desenvolvedor, então eu juntava os programadores. Depois do expediente, a gente varava à noite. Jogando, brigando, dava briga, um pulava em cima do outro. Então você vê, cara, como que era a nossa época, entendeu? Com esse sonho de crescimento. E eu fui desenvolvendo, fui aprendendo a crescer. Cara, legal, tô vendo que vocês seguiram um caminho bem parecido. Então você desenvolve em Java, em .NET e tudo. Ela é parecida com Delphi ou não? Ela é em C, né? Ela é mais parecida com o Java. Assim. Com Java. Isso, ela tem bastante coisa que é parecida com o Java. Mas eu prefiro o .NET do que o Java. Mas é um gosto particular, enfim. Eu acho que não tem muito uma linguagem melhor que a outra, alguma coisa. Eu acho que tem a linguagem adequada para cada necessidade. Então, assim, a gente se adaptou bem a essa linguagem, é o que a gente adotou como padrão, sabe? Eu tenho uma empresa de software até hoje. E meu software é em Clipper, em Delphi. E eu tenho um único cliente de 25 anos atrás, ele usa em Clipper. É um senhorzinho no interior. Quero mandar um abraço, viu, seu Alfredo? Tudo de bom pra você, se estiver assistindo. E eu fui lá, vendi o sistema para ele na época. Ele colocou o sistema e ele falou assim para mim que muita gente já foi oferecer sistema para ele. Ele não troca. Ele continua. Aí saiu a nota fiscal eletrônica, né? E ele largou mão da nota fiscal eletrônica e comprou um programinha para fazer a nota fiscal. Mas o software ele não larga. E é interessante, só que ele é bem senhorzinho mesmo. Na época ele era novo. Você vê quanto tempo passou. Mas legal. Quanto tempo... Hoje vocês têm uma plataforma, vocês já têm uma ferramenta que vocês desenvolvem, vocês já têm um produto desenvolvido ou não? Como que vocês trabalham? Hoje a gente tem uma série de produtos já desenvolvidos, né? A gente trabalha prestando serviços, a gente tem um catálogo de serviços adequado a cada necessidade de uma empresa que a gente vai fazer consultoria, por exemplo, e ali a gente seleciona os serviços que vão atender aquela necessidade, né? Então, por exemplo, a gente faz mapeamento de processos, né? Esse mapeamento de processos, ele é muito importante para o quê? Para a gente entender a operação daquela empresa, enfim, e para a gente enxergar aonde está o gargalo. Então, por vezes, quando a gente está mapeando um processo, a gente identifica pontos de melhoria do próprio processo, sem precisar envolver tecnologia, sem precisar envolver alguma coisa, apenas mudando a forma como eles executam aquela operação. E aí, mapear processo é uma linguagem bem simples mesmo, assim, como, por exemplo, eu vou enviar um e-mail. Como eu faço isso? Eu digito na barra de endereço, e-mail, você vai ali, fluxograma, onde você dá para a pessoa um caminho. Perfeito, só que a pessoa dá o caminho dela para nós, e aí a gente consegue identificar aonde ela está pecando. Perfeito. E também onde são pontos de digitalização. Porque às vezes o processo está bacana, já é um processo adequado, e aí o que falta é a digitalização. Então a gente tem até o exemplo de uma empresa que fazia contagem de plantas mesmo assim, né? De plantinhas. Ela plantava e via quantas nasciam. E essa contagem era feita no olho e anotava no papel. Então assim, o processo ali é fazer a contagem de plantas e ele vai informar de quanto ele plantou 100 e 90 nasceram. E anotava no papel.
Então ali só uma digitalização já deu um ganho bastante para eles. Por quê? Porque ele não perde mais o papel, isso já vai direto para o sistema. Então as duas coisas estão muito atreladas, né? A parte da gente identificar o processo, como aquela empresa trabalha, a gente já identifica se a gente precisa modificar alguma coisa naquele processo antes da digitalização, e aí, posteriormente, a digitalização tem que respeitar esses processos, né? Você até colocou a parte da nota fiscal, é um processo não mapeado no sistema que foi entregue para o seu cliente, mas era porque é um processo que não existia. Sim. Então, ao longo do caminho, a gente vai identificando onde precisam de cada serviço. Nós temos serviços também de Business Intelligence, que é reunir uma quantidade de dados de fontes diferentes para dar alguma inteligência para a tomada de decisão. E aí, cada cliente vai ter uma necessidade. Então, quando eu pego um cliente que ele está saindo do papel para uma planilha, para o primeiro sistema dele, não faz nem sentido eu querer colocar uma solução de BI para ele, porque ele não tem um nível de maturidade. Então, assim, a nossa gama de serviços também vai conforme a maturidade do cliente e a necessidade dele. Eu tenho uma empresa que está faturando milhões, que, enfim, ela precisa de dados para tomar decisões de expansão, de abertura de novas unidades, por exemplo. Aí sim faz sentido a gente colocar BI, colocar informações, a gente ter centros de custos bem detalhados para que o gestor tome a sua decisão, sabe? Vamos falar para a galera, explica o BI, o que é o BI? Não, tranquilo. Trazendo para uma linguagem mais natural, vamos dizer assim... É que a gente está falando aqui em tecnologia... E você pode ter certeza que tem uma galera ali que não entende muito, não. Que eu falava assim, quando eu conversava de tecnologia com os amigos, meu pai e minha mãe ficavam bravos comigo. Falavam assim, só porque você acha que você sabe? Não, mas não é. Às vezes a gente tem que explicar para as pessoas. Mas explica o que é BI para essa outra linguagem. Não, claro. Então, trazendo para uma linguagem mais, vamos dizer assim, do dia a dia, o BI ele é uma ferramenta de visualização de indicadores, vamos dizer assim. Mas o que são esses indicadores? São coisas do dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma empresa de produção de cerveja. Certo. Então, um indicador importante para mim... Essa empresa é boa, hein? Essa empresa é boa. Então, um indicador importante para mim é, por exemplo, o volume produzido diariamente. Certo. E eu consigo acompanhar ao longo do tempo, por exemplo... se o meu volume ele diminuiu a produção, eu estou tendo menos performance durante um período, e aí o BI me ajuda a identificar o porquê dessas coisas. Por que eu diminuí o meu volume de produção em determinado período? E aí pode ser por questão de demanda. Então eu começo a analisar dados de venda para ter uma inteligência em cima daquilo, não ter o dado isolado. Então eu começo a pegar dados de várias fontes para que eu tenha uma informação mais inteligente. Então, eu consigo fazer análises com base em um indicador, expandir para eu, vamos dizer assim, visualizar de uma forma mais detalhada o porquê daquela informação, né? Sim. E aí, a gente vive na era de muita informação. Então, assim, a gente tem muito dado. Se a gente for fazer uma análise de forma manual, a gente teria que perder muito tempo, né? A gente tinha um modelo antes de gerar muitos relatórios antes de se fazer uma análise. Então, às vezes, eu extraía 5 relatórios de 5 sistemas diferentes, compilava no meu Excel para eu dar informação para o meu gestor. Às vezes, 5 Excels para ir parar em um Excel, para isso a gente gerar um gráfico. E aí o BI, ele faz isso de forma integrada, você programa isso uma vez, vamos dizer assim, e no final do dia o gestor olha bem assim, bom, hoje foi produzido, sei lá, 10 mil litros da cerveja tal. Isso em relação a esse mês apresenta um crescimento de 2% em relação ao mês passado. Essas são as informações que o cara precisa para tomar a decisão. E aí a gente vai caindo, tem outras pessoas que precisam de outras necessidades. Então, assim, o supervisor vai ter um nível mais detalhado. Então, vamos dizer assim, cada camada da hierarquia organizacional, ela precisa de uma informação e o BI vai ajudar dessa maneira, né? O gestor precisa de algumas, o supervisor precisa de outras e a própria operação também precisa de informações para ela mesma, sabe? Entendi. Cara, legal. O que hoje você vê como o maior gargalo das empresas quando você vai fazer uma implantação de sistema? Parece até meio clichê, né? Mas a gente... o BIOS. Você conhece essa da BIOS? Mas tem a ver com o BIOS, né? Mas é um problema de comunicação, sabe? Então, quando a gente vai mapear o processo, o que a gente enxerga? O gestor tem uma visão de como a empresa funciona. E aí, quando a gente abaixa um pouco o nível para a pessoa de controle, ela tem outra visão de como a empresa funciona. Quando a gente vai para o chão de fábrica mesmo, para a operação,
eles executam de uma forma que não é nem um nível nem do outro, eles executam de uma terceira forma. E aí, por vezes, eles não conversam entre si. E aí começa a gerar alguns gargalos, porque o indicador, igual eu falei para você, que o cara precisa lá para tomar uma decisão de expansão, às vezes ele nem consegue ter esse indicador porque a operação dele não permite. Só que ele não sabe isso. Então, assim, o que a gente enfrenta na maior parte das vezes é, quando a gente vai mapear algum processo, quando a gente vai criar alguma solução, a gente coloca todo mundo na mesa e fala assim, me explica o processo. E por vezes eles são divergentes. A operação fala que faz uma determinada operação, o cara que supervisiona ele já fala que assim, não, mas você deveria fazer dessa outra maneira. E aí o gestor... Vira aquela briga, velho. Perfeito. Tem gente descobrindo como está sendo feito lá embaixo. Que não aí o dono da empresa fala assim, vocês estão fazendo isso? Perfeito. Perfeito. É sério, meu. Deve ter já acontecido altas reuniões dessas aí, muita briga, né? Sim. E aí eu vou até deixar o Rondinelli falar mais, porque ele é um cara especialista nessa parte de mapear processos, de, enfim, descobrir produtos e etc. Do quão importante é você colocar o maior número de pessoas, de personas que estão envolvidas no processo, antes da gente criar uma solução digital para ele, antes de falar assim, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer um sistema. Entendi. Aí primeiro então, Rondinelli, você vai pro papel mesmo, é assim? Ou não existe papel, larga a mão de papel? Depende, tipo, um bom post-it às vezes ajuda bastante, né? Hoje em dia usar como, principalmente que a pandemia trouxe pra gente, né, de trabalhar remoto, às vezes reuniões remotas, você acaba utilizando bastante ferramentas online de colaboração que funcionam muito bem. Você tem Miro, SkyDraw, várias ferramentas que ajudam bastante para cada um em um lugar, porque muitos dos nossos clientes são do agronegócio. Então, tá eu e o Adrian aqui, Cuiabá. Aí a gente precisa fazer uma reunião para entender de alguém que está lá em Campo Verde. O cara tá lá em Chapada. O cara tá lá em Alto Taquari. Não é sempre que a gente consegue se deslocar daqui lá. Então, essas ferramentas online aí de colaboração ajudam bastante, né? Então, nem sempre o post-it vai reinar mais hoje em dia, né? Hoje no agro, que você acha? Eles estão investindo em internet, tudo, as empresas? Porque hoje eu falo, fazenda é uma empresa, né? Antigamente era fazendeiro, hoje não. As tecnologias que tem nessas fazendas, essas máquinas hoje, guiadas até por GPS, é um trem absurdo, né? Então, eles estão investindo em internet, o que vocês encontram hoje quando você vai operacionalizar um sistema numa fazenda? O que vocês encontram, tipo de... Se eles já têm internet, já têm tudo, estão bem preparados? Acho que a gente encontra de tudo, tá ligado? Mas estão bem preparados, estão com internet, estão com tudo? Eu acho que conectividade, né, você vai ver os dados aí sempre de avaliação de maturidade tecnológica do agro, conectividade é sempre o maior problema. Acesso à internet, acesso a conexão. Hoje, com a promessa do 5G, parece que isso vai melhorar. Com as tecnologias de internet via satélite, parece que uma... Estão usando aquela do Elon Musk lá, aquela internet lá? Como que é o nome dela mesmo? Starlink. Starlink. Estão usando já nas fazendas? Não lembro você lembra de algum? Eu lembro, sim. Não nosso de implantação de alguma coisa. Mas já chegamos de ver cliente utilizando Starlink para emissão de nota fiscal no meio da plantação, sabe? E aí, aquele negócio eu acho absurdo, né? Ele procura a internet sozinha, direciona, tá conectado e tem Wi-Fi ali pro pessoal utilizar, entendeu? Então, é a internet no meio do mato, literalmente, sabe? E funciona mesmo? É rápido? Funciona, cara. É rápido, tipo assim, tem pouco delay. E aí tem muito a questão também da necessidade, que é o que a gente estava falando, né? O cara que está no campo lá e vai colocar a internet, ele tem transmissão de dados de telemetria, alguma nota fiscal que ele vai emitir, etc, né? O foco dele é maior para isso. Então, assim, a banda dele também não precisa ser muito alta, como nós da cidade, vamos dizer assim, que consumimos muito conteúdo, streaming, essas coisas, né? Esse não é o foco de quem está na fazenda, vamos dizer assim. A conectividade ali é justamente para ele ter esses dados de telemetria, pluviometria, parte de, sei lá, armadilha automática lá que identifica as pragas. É importante você ter conexão para que não precise um cara lá coletar esses dados, vamos dizer assim, né, com a motinha
indo buscar esses dados e já estão conectados. E para essa necessidade, isso já resolve, sabe? Resolve bastante o problema. Entendi. E aí, o que a gente tem encontrado, como o Diana falou, tem muito o espectro todo. Você vai ter, como eu falei, aquele cara que está fazendo o controle no papel ainda, na caderneta, e acesso à internet às vezes não tem, mas também a gente tem estruturas muito robustas com conectividade, enfim, um investimento em tecnologia, e esse é um setor que por vezes tem essa visão mesmo, tem essa visão deles, né? De que eles são meio fechados para inovação, para tecnologia, só que isso eu acho que já mudou bastante, sabe? O agro hoje eu acho que investe muito em tecnologia para trazer resultado. Já vem investindo, né, bastante. As máquinas, ela não é agora, não foi esse ano que começou essas máquinas autônomas. Já tem há muito tempo máquinas. É verdade. Tipo, investir em tecnologia em diversos pontos, o produtor já investia. Ele não pagava grandes valores em uma máquina para ele, toda essa tecnologia. Se não utilizar, né? Exato. Quer dizer, o robozinho morre ali. E hoje, o que você vê que o agro mais está investindo na área de tecnologia? Eu vejo bastante investimento, como a gente estava falando do BI, enfim, dos dados. O agro produz muito dado. Enfim, a gente tem parte de pluviometria para saber quanto choveu. Eles querem esse detalhe para saber em cada Existe um equipamento que faz essa leitura. Perfeito. E aí você vai ler isso aí, jogar para um sistema e decupar. É assim que você trabalha? Sim, é a estação meteorológica mesmo. Né? Tem as microestações, que aí, enfim, elas ficam no talhão, enfim, que elas vão captar ali umidade, chuva, radiação, esse tipo de coisa. A lavoura tem sensor em todo lugar agora, né? Então vamos falar sobre sensor de praga também tem? Tem. Já existem algumas caixinhas, né? Porque assim, né? Tem a caixinha, aí coloca-se o feromônio como se fosse um atrativo para a praga ir lá. E aí, uma vez capturada, né? Já existe soluções que batem foto e faz a identificação da praga e a contagem de forma automática. Inclusive, algumas com conexão já de internet autônoma, né? Já tem a conexão via satélite dela e manda esse dado. Cara, da praga. Da praga, isso, da praga. Da armadilha. Qual praga mas é uma inteligência artificial que identifica ou a pessoa olha a imagem? Isso aqui é um bicudão. Não, é todo software já treinado, sabe? Treinado para isso. Cara, e aí, que massa, o desafio do agro é esse, porque eles geram muito dados. E aí tem muito dado de máquina que não é utilizado. Lógico que tem soluções. Eu posso citar aqui nominalmente a Solinfitec, que pega informações dessas máquinas para trazer informações para tomada de decisão. Então, assim, ele consegue visualizar num talhão em que lugar foi aplicado mais determinado defensivo, em que lugar foi aplicado menos, em que lugar ele deve reaplicar, esse tipo de situação. Então, assim, é muito dado para eles trabalhar e o desafio é integrar todos esses dados. Porque a gente também vive uma era de ter muita startup, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma empresa fortemente especializada na detecção de pragas. E aí, a empresa como um todo, a fazenda como um todo, tem outras necessidades também, que vão ter outras startups resolvendo aqueles outros problemas. E aí vem a parte de integrar todas essas informações para que eles cheguem no final do dia e falar bem assim, olha, aquele talhão 02 me custou tantos em reais, me produziu tanto, e ele me produziu tanto porque choveu tanto ali naquele talhão. Cara, esse cara sabe tudo dali, então, de cada pedaço da fazenda dele. As mais tecnificadas têm, sim, esse tipo de informação. E aí, na contramão, a gente tem, sim, ainda aquele pequeno produtor que ainda não tem acesso à tecnologia, vamos dizer assim, por uma questão também de valor, que tecnologia é caro, querendo ou não, e outra por nível de maturidade, né? Então, assim, não adianta eu querer colocar um drone lá na fazenda do cara que nunca utilizou tecnologia. Assim como não adianta eu chegar numa grande produtora e falar bem assim, a solução para vocês é utilizar uma planilha de Excel. Então, cada um tem um nível de maturidade. Isso de ficar empurrando essas soluções causou também muito trauma no produtor. O produtor ele não quer investir em tecnologia porque, já veio uns 3 aqui, falou que resolveu meu problema. Trauma. Trauma na implantação de um software, isso aí eu conheço há muito tempo. Entendeu? Rapaz, quando você vai colocar para instalar um sistema, depois que roda um sistema... E aí o proprietário da empresa, já aconteceu cada coisa assim, que eu vou falar uma pra vocês rapidinho, mas um empresário uma vez instalou um sistema, depois ele olhou e falou assim, essa empresa não tá dando lucro?
Eu falei, por isso que você informatizou. E o que eu faço? Eu falei, muda suas estratégias. Ah, mas eu vou arrancar esse sistema, já que essa porcaria não dá lucro, eu vou arrancar esse sistema. Eu tô vivendo até hoje. Eu falei, cara, você vê que tem louco pra tudo, né? Sim. Mas é interessante, até uma coisa que vocês já devem ter pego muita implantação, né? Muita coisa diferente, né? Sim. O que vocês já pegaram, assim, de diferente, já pediram pra sua empresa, pra vocês desenvolver? Assim, como a gente nasceu como software house, né? Uhum. A gente estava aberto a qualquer cliente que queria fazer uma solução digital, fazer um aplicativo, um sistema web, enfim, qualquer coisa. E aí já apareceu muita coisa, né? A gente começou a empresa em 2014 no boom das startups ali. Então, tinha muita startup querendo copiar Uber, iFood, enfim, as empresas que deram certo, né? Sim. Então, para nós já apareceu pessoas falando assim, eu quero fazer o Uber da piscina, eu tô na minha casa de boa, e aí minha piscina tá suja, eu vou abrir o aplicativo, o cara que limpa a piscina mais perto vem aqui e tal. E esse pedido, assim, eu não julgo nunca a ideia de um cliente, mas o que a gente fica meio assim, que eles falam assim, não, mas essa é uma ideia milionária, eu quero você como sócio, eu não tenho como te pagar, mas assim, você vai ter 5% da empresa, você desenvolve, e aí você vai ganhar 5% dos lucros, né? E aí era muito comum esse tipo de pedido, sabe? O Nubank do Bitcoin. Você sabe por que você falou uma coisa que eu falo pra você qual é a real? Essa pessoa que pediu isso pra você, ela não tem noção o quanto trabalhoso é desenvolver um software. Muitos clientes falavam pra mim assim, não, isso é igual um Word, só você ir digitando que sai. Vocês devem ter passado por isso. Sim. Velho, dá vontade de pegar ele, botar uma sentada na frente do computador e falar assim, agora senta aqui e fala com o computador. Você vai ver se ele vai te responder fácil. Cara, é foda. Às vezes o cara fala assim, mas eu quero que aqui no meu relatório venha um campinho novo e pra calcular isso. Você faz isso pra mim, quer dizer, que é em meia hora. Isso você tem que entrar dentro do software, você tem que fazer a pesquisa, você tem que analisar a base de dados, você tem que olhar o campo, estruturar o... Cara, ele acha que é assim, entendeu? Sim. Mas é bom a gente estar mostrando essas coisas, porque às vezes as pessoas, os empresários, geralmente, ou fazendeiros, tudo, que usam ferramenta, às vezes tem que ter calma com a gente, né? Tem que ter um pouco mais de paciência, porque leva tempo. E sem falar que às vezes, né, vocês sabem, você desenvolve algo, a hora que você faz lá, tá pronto, você fala, não tá pronto, deu erro. Né? Aí você tem que corrigir. Mas é assim mesmo, por isso que a gente tem que estar sempre passando informação para as pessoas, né? Sim, eu acho que também é um trabalho nosso, que trabalha na área, fazer essa desmistificação, né? Sim, transformar a tecnologia em algo mais simples, vamos dizer assim, de se entender. Porque às vezes, eu também tenho esse problema de às vezes usar termos muito técnicos, e isso vai acabar afastando as pessoas não entendem nem o que você está falando. E aí, de repente, o Walter falou, eu quero um campinho a mais. Eu uso uns 3, 4 termos técnicos. Vou acessar, sei lá, o banco de dados, nananana. Vou fazer um filtro, que vou não sei o quê, socar um SQL aqui, uma query, não sei o quê. Aí o cara pensa até que você tá tentando ludibriar. E ele fala assim, não, pô, esse cara tá tentando me passar pra trás. Porque o software ele tem uma característica que é muito legal. Que ele é intangível, né? Você não pega nele, você não vê. Quando você fala que uma casa vai custar R$1 milhão para ser feita, é mais fácil porque o cara tá vendo o dia a dia ali, ele tá vendo o alicerce, ele tá vendo o material. Ele sabe quanto a mão de obra. Mas você sabe que propaganda também é a mesma coisa? Quem vende propaganda? Sim. Ele vende sonho, né? Exato. Qual que é o sonho da pessoa? É vender mais. Sim. Só que às vezes, tanta coisa para chegar e vender mais. Sim. Que às vezes você fala assim, eu fiz uma propaganda, não deu resultado. Mas e o cara que recebeu a ligação, ele soube atender o cliente? Perfeito. Quer dizer, você entregou pro cara uma pessoa, mas ele não conseguiu finalizar. Para receber um cliente até ele fechar um negócio, como é que tá? Exatamente. Então a gente tem que lembrar as pessoas que existem os processos, né? Sim. E mesmo assim, que nem a gente fala assim, às vezes a gente tá falando termo técnico, mas é o seguinte, cara... Na hora que você é programador também, você não consegue, você vai ali e vai, não, é assim mesmo, você conversa sozinho, né? Sim. Você também conversa sozinho? Não, a gente, acho que é da sua época também, né? Aquele termo pato de borracha, né? Uhum. Por vezes, às vezes eu ficava em ligação com o Rondinelli, só falando com ele, mas eu não tava falando com ele, tava falando comigo mesmo, pra tentar divulgar alguma coisa, sabe? E isso é bem comum, é um estereótipo, assim, dos programadores, vamos dizer assim. Cara, e vou falar pra você, programador, ele é um bicho diferente, velho.
Não, ele... Qualquer trabalhador intelectual precisa da cabeça, é meio... Não, mas o programador, ele é um pouquinho mais. Ele é fora da casinha, né? Vamos parar pra pensar. Um ser humano que conversa com uma máquina, né? E, cara, e pior de tudo, que ele vai mandando informação, tudo, é bem assim. Aí a hora que ele vê, velho, que ele vê que saiu algo, ou não é? Você desenvolveu algo, você fala assim, cara, que top isso que eu fiz. Aí você pega uma pessoa que não sabe nada e olha, o que você fez? Olha, tá fazendo isso e isso. Larga a mão, sai de perto. Cara, mas você sabe aquilo que tá fazendo o software, as linhas de comando, cara, é top demais. Sim. Até nessa analogia da construção civil, tu pega um projeto, assim, o arquiteto, na hora que ele vê o projeto pronto, pô, ele ficou orgulhoso. Ele claro. falou, olha só o que eu projetei aqui ao vivo e tal. Eu acho que é a mesma sensação pro programador, né? Que a gente falou de várias etapas, é um caminho longo até ele entregar de fato a telinha funcionando no celular do cara. Sim. E aí quando ele vê, pra ele é uma satisfação grande, né? Talvez pro usuário final ele não enxergue tanta diferença, é só um botão a mais, alguma coisa. É gostoso você entrar num ambiente de uma empresa, tudo, e você vê a maquininha, todo mundo trabalhando ali. Aí você olha e fala assim, cara, aquilo lá foi eu que fiz, putz, demorou pra fazer, o cara tá batendo lá. Não funciona, funciona. Cara, isso é legal, até você lembrou um negocinho que a gente desenvolvendo, a gente vai pensando muito, tu tá num ambiente controlado, né? Então, assim, tu faz seus testes controlados e etc. A gente já passou por uma situação da gente fazer uma telinha bonitinha e tal, e no nosso ver a gente ficou orgulhoso, falou, olha que tela bonita, não sei o que, né? E na hora do usuário final usar, cara, o dedo dele era muito grande pro botão, você acredita? E aí o cara falou assim, não, pô, o cara tem uma tora de uma linguiça ali pra apertar o botão, não tá dando assim fazer um botão maior. E aí, às vezes, é isso que é legal do processo criativo de desenvolver soluções, né? A gente vai passando por várias etapas até chegar no produto final. E aí, assim, tem que ser co-criativo, porque no final, quem importa mais é quem vai utilizar, sabe? Exatamente. Então, não adianta muito a minha opinião daquilo ser bom se não serve pro meu usuário final. Tinha um professor meu que falava assim, vocês querem ser programador, não sei o quê? Deixa eu falar uma coisa que vocês têm que aprender. Fazer o fácil para o usuário é a coisa mais difícil que tem. Então, vocês têm que entender isso. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão conseguir desenvolver o software para o usuário final. Eu olhava para ele e falei assim, eu não estou entendendo. Aí ele falou assim, você não está entendendo? Cara, tudo que você faz na sua cabeça, rapidinho, você entregou, falou assim, cara, olha que top. Ele vai falar assim, não, para mim não funciona. Você tem que fazer o fácil para ele. Isso que é o difícil. E, cara, desenvolver o fácil é difícil, né, cara? É difícil. Porque você tem que pensar, né? O que o cara vai fazer? O que ele vai errar? Para começar, né? No desenvolvimento, você fala assim, você colocou um campo, aí, caractere, aí ele vai colocar número. E o que vai dar de errado? Você começar a pensar em tudo que o cara erra, velho, é foda. Como o usuário vai conseguir destruir o meu sistema? Sem pensar nisso. Mas é interessante, mas é bem verdade isso. A gente mitiga muito dessas coisas, o Rondinelli mais, né? Justamente a gente trazendo o usuário para dentro. Então, assim, a gente não deixa pro final o cara me falar se o que eu tô fazendo é certo ou errado. Ao longo do processo, ele tá sempre com a gente. Então, a gente tem a parte de mapeamento de processo, a gente desenha a tela no papel mesmo, desenhar mesmo no papel, assim, antes de avançar para alguma coisa, vai para um protótipo de alta fidelidade, deixa o cara clicar num sistema fake, vamos dizer assim, né? Só navegação, não tem nada... Ele é o famoso tester. Isso. Não, ele é o cara que... Ele é o tester. Não, ele é o cara que cria a solução junto com o usuário. Então, ele pensa nas telas para entregar para o usuário testar. Entendi. Para o usuário ter a sensação de estar utilizando. Então, assim, quando chega no final do processo, esse processo co-criativo foi ao longo de todo o percurso, sabe? Então, assim, a gente começa conversando para entender a necessidade dele, a gente anota, a gente começa a desenhar um processo, a gente valida junto com o usuário, a gente faz a outra parte de desenhar a telinha no papel e fala assim, e aí, a telinha mais ou menos desse jeito te atenderia? A gente desenha a tela como se fosse real mesmo, assim, vamos dizer assim, seria a modelagem 3D do arquiteto, que a gente mostra pro cara, para aí depois sim a gente, por final, implementar e entregar a funcionalidade, né? Então, assim, é justamente para a gente não ficar nessa armadilha de tentar prever como o usuário agiria, né? A gente já pergunta pro usuário antes, fala assim, cara, como você age? Me mostra aqui.
Me mostra o que atende o seu dia a dia. E aí, assim, a chance de sucesso é muito maior. A gente já passou por isso antes da entrada do Rondinelli. Eu tinha muito essa questão de tentar entender para ter poucas interações, sabe? Uhum. E aí, isso dava uma chance de sucesso muito grande, porque por vezes a gente terminava e tinha que refazer coisas. Porque o cara fala, não, mas isso não me atende. Não, mas aqui não funciona assim. E aí o Rondinelli entrando, colocando essas práticas, colocando o usuário de forma criativa no processo, isso diminui muito, porque o cara tá validando, ele já fala, na conversa ele já fala, não, mas espera aí, isso aí que você tá falando não me atende. Quando eu tô mapeando o processo, ele fala, não, mas aqui, ó, eu vou ter um gargalo com outro setor lá de baixo. E assim, a gente vai caminhando para que não chegue no final o usuário quebrar o sistema. O Rondinelli, na verdade, ele é o meio de campo entre você e o usuário, né? Porque é o seguinte, você ir direto, quem programa direto com o usuário não dá certo. Você tem que ter um meio de campo. Você tem que ter alguém que vai, ele fala assim, Rondinelli, é assim, aí você processa e fala assim, olha, isso aqui é assim. Então, quer dizer, vocês vão criando aí você desenvolve e fala, Rondinelli, explica para ele que é assim. Não é? Aí vai facilitando. Se a gente deixar só o programador junto com o usuário final, dá briga, velho. Cliente, não, dá briga. Dá briga. Vai acabar não vivo no final. E tem uma coisa interessante disso, que o papel do Rondinelli é saber o que o usuário precisa. Normalmente, o que o cliente ele vem falando o que ele quer. Uhum. E se o programador fazer só o que o cliente quer, o próprio cliente vai descobrir que aquilo não atende ele. Então, assim... Descobrir com o sistema pronto não é uma coisa muito legal. Cara, eu já desenvolvi muita coisa que a pessoa... Eu quero isso, assim. Eu desenvolvi pra eu olhar e falar assim, eu não pedi isso. Cara, eu queria morrer. Aí eu pegava o processinho e falava assim, tá aqui, você pediu isso e você assinou aqui. Mas não é desse jeito. Cara, é foda. O Rondinelli falou um termo. Pode falar, Rondinelli, perdão. Não, e normalmente o primeiro contato do cliente é já ir falando o que ele quer. Ele já liga para você falando, eu quero um sistema que vai fazer isso, que tem que ter isso, um aplicativo que vai emitir tal coisa. E já começa, de primeiro contato, você mal sabe da onde que ele é, mal sabe o nome dele, e já tá te falando o que ele quer. Você não conhece o processo dele, você não conhece o que ele faz, você nem sabe se aquilo vai funcionar ou não. Tem que fazer uma análise completa. Aí né? vai a gente fazer toda essa parte educacional com o cliente, falar, a gente faz todo esse processo, a gente vai mapear, a gente vai fazer todo o que a gente chama de descoberta do produto, né? Fazer toda essa parte de entender o que é o seu MVP, o que você realmente precisa. O que você faz, como você faz no dia a dia, e onde você quer chegar, qual é o seu objetivo para procurar a gente. É só botar um sistema porque você viu o seu vizinho colocar um sistema, ou realmente você está precisando de sistema? Aí é um processo lento, né? Sim. De educar o cliente entender que precisa desse processo para a gente entregar a solução mesmo. Não é entregar um software no sistema, a gente tem que entregar uma solução, a gente tem que resolver o seu problema. Se a gente não resolver o seu problema, você não vai contratar a gente de novo. É bem assim. E geralmente eles falam assim, esses nerds aí vêm aqui... Esses gurizinhos aí, será que sabe? Cara, eles não sabem o potencial da gente, né, cara? Exato. Eu não sou mais, já tô velho, mas... Velho não, tô inteiro. A gente entra em contato com muita gente do agro, né? Que é uma galera um pouco mais antiga. Tem muitos jovens hoje trabalhando, profissionais aí na parte do agronegócio jovens, mas tem muita pessoa mais antiga aí vê os molequinhos lá falando de processo. Mas mas esses caras das antigas do agro, esses caras sabem tudo do tempo, de tudo. Pode ter máquina, velho, mas ele sabe certinho aonde ajustar para ele melhorar a produção. Tudo. Esses caras também têm uma experiência fantástica, né? A gente aprende muito com esse pessoal. Assim, cada conversa que você tem lá, a gente vai ficando meio agrônomo já, entendendo o processo deles. Cara, tem todo um aparelho para fazer o teste lá da semente. Não, ele prefere pegar e mastigar e apertar, que ele sabe. Só. Vocês já viram isso? Vai chegar, essa minha semente, sei não. Já? E já vi relato de agrônomo assim, de falar isso dentro das fazendas. Sério, cara? Preferem pegar mesmo, assim, morder, sentir, eles mesmos ver, do que só confiar no teste, por exemplo. Teste laboratorial. E olha, pode ter certeza que às vezes eles dão um pau no teste, são né? mais assertivos. Mas... Esse negócio dos produtores mais antigos é até uma coisa interessante, porque nós estamos nesse meio
E esses caras gostam de que a gente vai lá, a gente fala sou jabutina. Então, assim, é o lugar onde a gente aprende mais, porque ele apresenta a fazenda, apresenta a parte Nunca sacanearam vocês, não? Rapaz, Pode contar. Eu já... Uma vez eu tava indo pra fazenda, enfim, né? Inexperiente mesmo. Primeiro eu fui para a fazenda de tênis, né? Já começa por aí, né? Bonitão de tênis. Eu achava que o estereótipo do agroboy lá era só porque os caras queriam fazer parte de um grupo e tal, mas não, tipo assim, pô, é necessidade lá, é terra e tal. Meu tênis botou só o bagaço, né? e aí indo pra fazenda lá, 1 quilômetro da sede, cara, eu acabei perdendo o controle, eu entrei no meio do milharal com um Clio branco, cara. Caramba, velho. Rebentou tudo o para-brisa do carro. Aí chegando lá, o cliente falou assim, pô, cara, você tinha curiosidade de colher, nós tem máquina aí, você pode usar a máquina pra colher. Não precisa usar seu carro. O Clio devia estar só o milho. E aí... Mas é muito legal, porque nesses lugares é onde a gente mais aprende. Porque você vê o orgulho do cara de mostrar o legado mesmo, de 20 anos às vezes, né? Igual ele fala assim, eu faço assim há 20 anos. Mas o cara tem um controle na palma da mão dele, assim, de cabeça. Ele sabe toda a produção, ele mostra, ele tem um orgulho. E ali é a oportunidade da gente aprender também, onde a gente mais entende de processo. São com esses caras que a gente fala assim, os mais anciãos, né? Que legal. Tem prazer em abrir o armazém dele lá só pra mostrar pra gente como que ele organiza, mostrar as máquinas, mostrar o processo, mostrar os funcionários. Os caras, eles gostam muito disso. Demonstrar como que eles estão fazendo. Aí ele chega pra vocês... Vende Clio, tá? Não vende 4x4, não. Eu quero vocês de Clio aqui. Aí a gente leva os programadores pra fazenda também. Você precisa ver os... Num Clio atrás. Programador é o seguinte. Como eu falei, eu sou programador, eu falo. Galera é meio complicada. O que você faz? Você vai num 4x4 na frente e joga um Clio atrás pra eles irem e chacoalhando. Mas a gente já foi pra fazenda de mob, 5 pessoas. Pensa no conforto que tava. Caraca, velho. Mas os piá acham da hora também. Porque, assim, uma coisa do agro que eu acho fantástica é escala. Isso daqui, assim, você tá programando, você não tem a ideia do tamanho que é essa questão da escala do agro, né? Quando a gente vai no armazém, você vê aquela pilha enorme, assim, de produção, de grão e tal. E quando você tá programando, você não tem essa noção, sabe? E aí, às vezes, um processinho que você faz diferente, você fala assim, vai gastar 30 segundos a menos. Mas quando você multiplica isso na escala, o ganho é muito grande, cara. E o programador só vai ver isso lá. Você tá no seu quarto, você não programando, você tá no seu quarto. A vantagem dos vocês pegaram um mundo bem desenvolvido por nós, que somos mais velhos. Eu vou contar uma pra vocês, assim. Capinou pra gente andar. Muito, velho. Quando eu desenvolvi um sistema em Clipper pra uma... mexia com tijolo, fazia tijolo, uma... Olaria? Aí o cara falou, eu quero informatizar. E aí eu peguei e informatizei. E ele falou que ele queria controlar o que perdia de tijolo. Porque é uma máquina, ela ia passando pronto e que quebrava, né, ele caía. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Ele falou, eu não quero saber, eu quero que você desenvolve. Na época eu peguei um mouse, desmontei o mouse, botei aquele botãozinho, clique do mouse, botei um negócio, criei um sensor. Cada vez que ele caía, batia no sensor, dava uma clicada. Louco, o cara é um MacGyver mesmo. Eu fiz isso, velho. Chegou no final do dia, ele olhou. Eu perdi tanto, agora vamos ver se tá certo. Pesou tudo. Aí ele olhou. Pelo peso bateu. Eu falei, mas se você sabe pelo peso, por que você... Não, pra saber se tá quebrando tanto. Eu falei, filho da mãe, ele sabia pelo peso das telhas que tava produzindo, quanto ele perdeu. Mas ele não, ele foi lá e mandou eu fazer do jeito que ele dava ali, ó, o tanto que tava perdendo, velho. O máximo da sua criatividade ali. Velho, um mouse pra fazer, e fez, cara, e funcionou. Sim. E ele usou muito tempo, tá? Mas, cara, é gostoso a gente trocar ideia, assim, da minha época, que eu programava tudo, com pessoas que hoje estão fera nessa área, entendeu? E eu falo pra vocês, cara, vocês estão fazendo um trabalho desbravando mesmo, estão agindo no mato, ir lá na fazenda, ver o cara produzindo, criando situações pra ele. Cara, isso é top demais. Entendeu? E acho que é bom pra vocês também, que vocês vão lá, né, que estão só na cidade, vocês devem pegar um clima diferente também, devem pegar uma atoleira de vez em quando, pega não?
Sim, vixe. Subiu uma serra, neblina, essas coisas assim, é normal. Às vezes pegar um hotel daquele assim que você passa um pouco de calor e tal. Você vai pra cidade 8 horas, tá tudo fechado, você já não tem como comer. São situações assim... Eu conheço essa história. São situações assim, mas faz parte, cara. Eu acho assim... todo esse processo me fez amadurecer demais como pessoa, como profissional, e faz parte, né? A gente entender a necessidade dos caras e viver um pouco a realidade deles também, né? Porque assim, como a gente estava falando, aqui no escritório, no ar-condicionado, é difícil conseguir imaginar o dia a dia do cara, o que ele passa e tal. E isso faz diferença na hora de eu oferecer uma solução. Porque a gente viu esse movimento acontecer também, de empresa de fora, ver uma campanha muito forte aí, não vou falar de qual emissora, mas o agro é pop, o agro é tudo, o agro é não sei o quê. Então você vê que eles sofreram muito assédio de empresa que vem de fora, fala assim, eu quero fazer alguma coisa pro agro, só que sem nem conhecer a realidade dos caras, sabe? Então assim, pra nós, tá ali, vivenciar o que eles vivem, etc., nos dá até um diferencial na hora de oferecer alguma coisa para ele, não é? Com certeza. Eu tenho alguma coisa que eu quero adaptar pro agro porque o agro tá dando dinheiro. Não, a gente tem know-how, a gente viveu, a gente sentiu na pele. Qual que é a visão que nós que moramos aqui na capital temos do agro? São um monte de gente milionária, não sabe o que os caras passam. Sim. Os caras estão ralando, velho, estão ralando ali. E aí você tá lá comendo tudo do bonzinho, bonitinho, processado, enquanto eles estão lá. É na chuva, é dando problema de trator, cara, é muita coisa. O carregamento é 24 horas por dia, não para. Não para. Então, eu tava esses dias falando, inclusive, num programa de podcast, que na verdade não foi um programa de podcast, o Danilo me convidou para ir num programa que ele fala sobre o agro, né? Eu falei, cara, não tem muito, mas vou levar informações de produtos que eu tenho da minha empresa que servem pro agro. Eu levei. E aí chegou na hora lá e ele falou assim, cara, porque no agro é assim, assim, sabe? Eu falei, cara, tem que mostrar. Porque nós estamos aqui na área de tecnologia. Então tem que ir lá, filmar, tem que fazer umas imagens, ver tudo que está acontecendo e postar essas coisas, para que a pessoa saiba como está sendo produzido, o que é, né, esse trabalho lá. Não é só o dinheiro do agro, o movimento, o Estado. Não, é muito trabalho também, né? Sim, tem muito desafio, né? Igual você falou, é uma indústria, e é uma indústria a céu aberto. Agora, por exemplo, tá tendo uma parte de replantio, por quê? Porque não choveu, cara. E aí, olha o risco que os caras tomam, né? Para conseguir produzir o alimento, conseguir produzir o grão dele, enfim. Então, assim, eles também, não é só essa coisa assim, senão virava todo mundo fazendeiro, né? Tem os desafios deles também, tem os percalços, enfim. Sim. São um pessoal que rala bastante. Sim. Inclusive, eu estou trazendo algumas pessoas do agro para conversar. Eu quero que eles coloquem isso aí também para as pessoas entenderem, saberem. Porque o produto que a gente está comendo bonitinho, gostosinho ali, foi dado muito suor também, né? Teve um processo, né? Sim. Mas, gente, olha, eu vou agradecer a entrevista com vocês dois. Eu acho que foi, assim, muita coisa legal para as pessoas. Mas eu quero que vocês deixem, vamos colocar no link do vídeo, como faz para entrar em contato com vocês, com a empresa de vocês, para que também vocês estejam embalando, evoluindo com esses clientes, com as pessoas que estão sempre assistindo nosso podcast, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, tá? A gente agradece, a gente está muito feliz daí. Legal, e eu também estou feliz de falar com programadores, ver o que vai dar ali na frente, entendeu? Cara, dá muita coisa boa, velho. Sim. Vocês que estão desenvolvendo, eu falo pra você, lembra que eu falei, eu vi desenvolvendo o mouse, vocês estão vendo desenvolver outras coisas que lá na frente, com o filho de vocês, né, de você vai falar assim, cara, isso lá era muito ultrapassado. Nossa, ChatGPT, nossa, coisa antiga. Mas foi a nossa base que criou eles. É verdade. Olha, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado aí. Galera, é isso aí. Hoje a conversa foi muito legal, falamos de tecnologia, do agro, de tudo que aconteceu nessa área, tá? Não esqueça de compartilhar nossos vídeos, não esqueça do sininho. E é isso aí. Até o próximo programa. Valeu, galera!